95, não houve quórum suficiente para a sua votação. Há expediente sobre a mesa. Peço ao secretário que faça a leitura da mesma. Requerimento do deputado Geraldo Magela. Requer desarquivamento de proposições com base no artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí destina a área no setor habitacional Riacho Fundo para instalação de atividade de cunho filantrópico e assistencial e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí destina a área no setor habitacional Riacho Fundo para instalação de atividades religiosas e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí altera a norma de construção das áreas especiais número 1 a 27 do setor D de Taguatinga Sul e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí expande o setor habitacional Riacho Fundo e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí dispõe sobre a inclusão do Esperanto como disciplina optativa na parte diversificada do currículo das escolas de primeiro e segundo grau da rede pública do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí autoriza a instalação de atividade de prestação de serviço de promoção e realização de eventos de natureza social ou cultural em edificações de uso residencial no setor de mansões, parque, UEI e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí assegura vaga na rede oficial de ensino do Distrito Federal aos filhos de trabalhadores de circo, teatros, mambembe, teatro, shows artístico e exposição de artes durante a permanência dos mesmos nos limites da capital e da outras providências. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí estabelece normas e critérios para que todos os objetos achados nos logradouros e locais públicos e não reclamados no prazo de 180 dias sejam revertidos em favor de instituições assistenciais de reconhecida utilidade pública do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre o fechamento com grades e construção de cobertura das áreas verdes frontais e laterais dos lotes residenciais do setor Guariroba e Ceilândia. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a conclusão das obras do posto policial da Vila Real na quadra QS8, área especial Taguatinga. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a complementação do asfalto da DF 01 no trecho compreendido entre o cruzamento com a DF 430 entre a Chapada da Contagem. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal o asfaltamento dos conjuntos 1, 2 e 5 da QR 412 de Samambaia. Projeto lei, deputado Renato Rainha, proíbe a comercialização do Distrito Federal de armas de brinquedo que não possuam cores e formato distintos das armas verdadeiras e da outras providências. Requerimento autoria do deputado Daniel Marques. Requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal na cidade de Planaltina, no dia 19 de agosto, em comemoração ao 136º aniversário daquela cidade. Projeto lei do deputado João de Deus assegura aos servidores militares da Segurança Pública do Distrito Federal livre acesso nos eventos artísticos, culturais e esportivos e da outras providências. Moção do deputado Daniel Marques. Reivindica a providência do excelentíssimo secretário da Receita Federal, objetivando instalar um posto da Receita Federal na cidade satélite Planaltina. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica a providência ao governador do Distrito Federal visando a ampliação, através da CAESB, da rede de esgoto do setor norte da cidade Planaltina. Moção do deputado Antônio José Cafu.
sugere a manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal protestando contra os comentários injuriosos proferidos pela senhora Hebe Camargo. Requerimento do deputado Edmar Pirineus. Que requer que a sessão ordinária do dia 5 de junho de 95 seja realizada na região administrativa de Braslândia. Projeto de lei de autoria de Edmar Pirineus, que institui o Conselho de Educação Física, Desportos e Lazer do Distrito Federal e dá outras providências. Moção da deputada Maria José. Reivindica a providência do Governo do Distrito Federal junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária quanto à situação das famílias de trabalhadores rurais sem terras despejadas da fazenda Dois Irmãos em Braslândia. Convido o deputado Manuel de Andrade para assumir a presidência. A presidência registra a presença do ex-deputado Eurípides Camargo nesta casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Edmar Pirineus. Eu quero, nesse momento também, dar os parabéns à vinda aqui do deputado Eurípides Camargo, um companheiro nessa casa que muito prestou o serviço à população de Brasília. Mas, senhor presidente, eu venho a pedir, Vossa Excelência, que coloquem em discussão, em votação, um requerimento da nossa autoria, lido hoje, pedindo que seja feita uma sessão ordinária no dia do aniversário de Braslândia, dia 5 de junho. Eu pedir ao deputado Edmar Pirineus, se a solicitação contida no requerimento é para uma sessão extraordinária ou ordinária? É para uma sessão ordinária. Uma sessão de trabalho. A presidência acata a sugestão do novo deputado Edmar Pirineus e vai colocar o requerimento de discussão e votação. Pediria ao secretário, deputado Daniel Marques, que fez a leitura do requerimento. Requerimento de autoria do deputado Edmar Pirineus. Ele requer que a sessão ordinária do dia 5 de junho de 1995 seja realizada na região administrativa de Braslândia. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Edmar Pirineus. Nós, nos 4 anos do nosso trabalho nessa casa, participamos de vários eventos fora da Casa do Povo, da Câmara Legislativa. Mas nunca pudemos ter uma sessão ordinária, uma sessão que a população pudesse ver como funciona a votação, as discussões e todo o ritual que essa casa tem. A minha intenção é levar, convidando inclusive os estudantes
primeiro e segundo grau, para presenciar. E nesse dia podemos votarmos alguns projetos que se envolvam em relação à cidade de Brasilândia, à APA do Descoberto, enfim, em toda a sua circunvizinhança que possa ser de utilidade ao povo. Por isso, eu peço aos colegas que votem nesse requerimento e que presenciem, no dia 5 de junho, a sessão ordinária a ser realizada na cidade de Brasilândia. O requerimento continua em discussão. Em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando o requerimento do deputado Edmar Périneus. Os que votarem não estarão rejeitando. Senhor presidente. Em votação. Já tem voto. Eu gostaria que, antes que eu colocasse votação, senhor presidente, que verificasse o quórum para não ser prejudicado o requerimento. A presidência acata a questão de ordem do novo deputado e solicita ao seu secretário que providencie a chamada do novo deputado para a verificação de quórum. Deputados Benício Tavares. Cafu. César Lacerda. Deputados. Presente. Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Cláudio Monteiro. Ausente. Ausente. Daniel Marques. Presente. Edmar Périneus. Presente. Filipelli. Presente. João de Deus. Ausente. Jorge Cauí. Presente. Zé Edmar. Ausente. Lúcia Carvalho. Presente. Luiz Estevão. Presente. Maninha. Ausente. Manelzinho. Presente. Marco Lima. Ausente. Marcos Arruda. Ausente. Miqueias Paz. Ausente. Odilon Aires. Presente. Peniel Pacheco. Ausente. Renato Rainha. Ausente. Rodrigo Hollenberg. Ausente. Xavier. Ausente. Zé Ramalho. Presente. Geraldo Magela. Ausente. Cláudio Monteiro. Miqueias Paz. Eu estou presente. Queria registrar minha presença. Cafu. Presente. Deputado Cafu. Acoro regimental para deliberação. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que votarem sim estarão aprovando o requerimento. Os que votarem não estarão rejeitando. Convido o seu secretário a providenciar a chamada do deputado para a votação. Tá. É esse aqui, né? Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Périneus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Ah, tá. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Geraldo Magela.
Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O requerimento foi aprovado com 15 votos sim, nenhuma abstenção e 9 ausências. Passamos ao grande expediente. Estão inscritos os deputados João de Deus, deputado César Lacerda, Marcos Arruda, Manuel de Andrade, Edmar Pirineus e deputado Xavier. Com a palavra, o deputado João de Deus. Ausente o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Também ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Manuel de Andrade não vai usar o expediente. Deputado Edmar Pirineus. Com a palavra, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, eu venho a essa tribuna no grande expediente para abordar 3 temas. O primeiro, no próximo domingo, dia 19, comemora-se no nosso país o Dia Nacional do Desporto. É uma data marcante para milhares de jovens que fazem o esporte a razão maior de suas vidas. Desses milhares de jovens, a grande maioria exerce a prática esportiva com muitas dificuldades, sem menor apoio do poder público. Apesar da falta de incentivo, o Distrito Federal já há alguns anos vem apontando com consideráveis celeiros do talento do esporte amador, tanto a nível nacional como a nível internacional. Nomes como Joaquim Cruz e Carmo de Oliveira, mundialmente conhecido na pista do atletismo, nome como o do judoca José Mário Tranquilli, que ontem embarcou para a Áustria, onde irá participar do circuito europeu do judô, nome como do karatê Altamiro Oliveira, tricampeão americano e vice-campeão mundial, nome como do Nelson Piquet. São esses jovens que, mesmo não contando com o devido apoio, mostram os seus talentos e levam o nome de Brasília e do Brasil no cenário esportivo nacional e internacional. Pensando em ajudar aos jovens que dedicam ao esporte na nossa cidade, venho nesse momento, senhores deputados, apresentar um projeto de lei que institui o Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal, previsto no artigo 19 do ato das disposições transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Agora, com o advento da Lei Federal número 8.672/93, que institui normas gerais sobre o desporto, e com um projeto de lei que ora apresento, criando o Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer, espero ter contribuído para a melhoria e assistência da prática do esporte na nossa cidade. Também, senhor presidente, vem a essa casa e gostaria de entregar à líder do governo o projeto de lei aprovado pelos deputados dessa casa no ano passado, o projeto de lei intitulado que institui o Programa de Integração Social da Criança e do Adolescente Promenor. É um projeto que nós pretendíamos ter uma abrangência em toda a comunidade de Brasília. A nossa proposta era simples. E é simples e lutaremos para isso. É retirar todas as crianças da rua. Se discute, se falam e faz até poesia com as crianças. Precisava-se de uma proposta concreta. Precisava buscar recursos necessários que não se encontrava no setor público. E Brasília, pela sua peculiaridade de encontrar vários setores da nossa comunidade, no Lago Sul, Lago Norte, cidades satélites, plano piloto,
ocupada por particulares ou empresa, nós propusemos, e foi aprovado por essa casa, que cobrasse uma taxa temporária das pessoas que estavam ocupando e ocupam a área pública. Calculado por metro cúbico, calculado a taxa mínima, seria suficiente para retirar todas as crianças de rua no Distrito Federal. Não simplesmente para alimentá-la, não simplesmente para fechar em quatro paredes, para tirar dos olhos da população, mas para educá-la e prepará-la para o futuro, criando escolas agrícolas, criando escola técnica e gerando emprego. Mas muitos entenderam e emendaram o projeto, desvirtuando, achando que as pessoas dos Lago Sul, Lago Norte, ou seja, qualquer cidade satélite que invadiram e ocuparam, por ser lares, não deveria pagar. Fui vencido. Fui vencido, mas consegui, através do diálogo, manter que as empresas, os comércios e os clubes de serviço que invadiram a área pública, que o governo abaixasse uma taxa que é suficientemente também para iniciar o trabalho e recurso necessário para retirar as crianças de rua. Os novos colegas, novos pares dessa casa, e que nós estamos vendo a cada momento aí dizer, um administrador, o governador, que dará uma solução, que passará a cobrar a taxa. Mas há uma lei já publicada no Diário Oficial, que não foi sancionada pelo governador, e nem para essa casa. Passa automaticamente a ser lei. É uma lei. E aqui eu peço, e quero entregar ao líder do governo, a nossa colega Lúcia Carvalho, para que envie ao governador, para que estude o projeto. E for necessário, vamos fazer uma emenda para ampliar e cobrar das pessoas que têm o privilégio de ter a segurança, de ter o privilégio de ter a piscina, de ter o privilégio de ter o comércio estendido, de ter o privilégio de que a maioria da população não tenha, para que nós possamos fazer justiça social. A justiça social, que essas pessoas que têm o privilégio, até que seja judicialmente corrigido, que seja tomado na posição de governo, que nós possamos cobrar uma taxa e direcionar as crianças de rua, para que Brasília seja o exemplo para o resto do país. Por isso, eu estou aqui para fazer esse pedido à lei do governo. Também vem essa tribuna abordar um assunto que nós abordamos ontem, que é o projeto meu, deputado Cauí, sobre programa de bolsa de estudos federal. É um projeto que antes nós apresentarmos a questão da bolsa de estudo, fomos estudar a situação da escolaridade do Distrito Federal. Levantamos a partir do ano de 1990, vendo as causas sociais que impõem ao Distrito Federal uma situação tão igual a outros estados. O número de crianças que entra no primeiro grau e termina é um índice muito grande que deixa de estudar. O índice de aproveitamento do segundo grau piora-se. É o funil da educação. Vamos buscar a causa cultural, sim. A causa financeira, sim. A causa da estrutura da educação, também. E foi baseado nos fatos concretos que fizemos uma proposta, não simplesmente para dar ou fazer política com dinheiro público. Nós fizemos uma proposta para ajudar a transformar a educação no Distrito Federal, sendo o governador oriundo de uma universidade de nome internacional, sendo o seu secretário de Educação,
pessoa voltado para essa prática que tem que mudar nesse país, espera a sociedade, que esperamos nós, que as primeiras propostas seria da educação. Pasme que até hoje não temos nenhuma proposta do governo. E fomos então, assim com nossa assessoria, discutir e aprofundar na questão da educação. Porque acreditamos, a educação, não só em Brasília, mas a educação no nosso país tem que se transformar, a sua metodologia, a sua aplicação, para que o país saia de imediato da condição de subdesenvolvimento. E o motor num país, com certeza, é a educação. É aqui uma proposta completa, uma proposta que dispõe sobre o programa de Bolsa de Estudo Federal, Pró-Estudo. Nós fomos e buscamos, discutimos as leis federais, os trâmites necessários, e apresentamos essa casa para discussão, com outros projetos que já existem, para que nós possamos contribuir com a nossa sociedade. Essa, senhor presidente, deputado Miquel, que é uma parte... Deputado Preneuso, né, sendo tocado na questão da educação, eu gostaria de fazer um alerta aos demais companheiros dessa casa, que quando se discutir a questão da educação é preciso nós abrirmos os olhos e olharmos a questão do entorno. Eu, ontem à noite, estive num debate na FIPLAC, aqui bem próximo, né, ali na região do Valparaíso, e a gente percebe que a educação do Distrito Federal ela tem fortes influências com relação à questão do entorno. E aí o entorno tem algo em especial. Ele está geograficamente muito distante do estado de Goiás e legalmente muito distante do Distrito Federal. Eu gostaria que a gente pudesse, inclusive, tecer algumas discussões sobre isso e até criar algumas comissões para avaliar, porque uma boa parte, chega até 80% dos alunos que frequentam as escolas e faculdades da região do entorno são oriundos do Distrito Federal. Então, já que a gente tem a preocupação na qualidade do ensino do Distrito Federal, é necessário que se faça uma discussão que vá um pouquinho além na questão, na área do entorno, nesse cinturão do entorno. Obrigado. Eu agradeço a parte e também sou solidário nessa questão do entorno. É tanto que estou convidando ali do governo para que possa convidar parte do governo e no intuito de conhecer de perto a realidade do entorno e as dificuldades em relação ao Brasil e ao entorno, para que não possamos ter umas discussões e votações diferenciadas nessa casa, porque o entorno também tem muito a ver com o Distrito Federal. Por isso, eu agradeço a participação e são essas palavras, senhor presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito presente, declaro encerrada a breve sessão. Declaro aberta a breve sessão. Sob a proteção de Deus, inicia o nosso trabalho. Convido o deputado Beniel Pacheco para a Secretaria dos Trabalhos. Na mesa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Gostaria de que Vossa Excelência verificasse o quórum existente no plenário. A mesa acata a solicitação e solicita ao deputado Beniel Pacheco que proceda a chamada nomeada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente.
Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado José Edmar. Presente. Deputado Cafu. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Encontram-se 12 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão. Passamos ao pequeno expediente. O livro de inscrição consta 4 deputados inscritos. Com a palavra o deputado Marco Lima. Marcos Arruda, pela liderança do PSDB. O deputado tem 5 minutos. Ausente deputado Marcos Arruda, com a palavra o deputado Luiz Estevão, pela liderança do PP. Em razão da ausência do deputado Luiz Estevão, com a palavra o deputado Antônio José Cafu, pela liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhores, senhoras. O Jornal de Brasília de ontem, ele traz na página de número 18 do Caderno Cidade uma entrevista em que o ex-candidato a governador do Distrito Federal, Valmir Campelo, diz que o PT está levando, a manchete explicita que o caos que Brasília vive é culpa, é responsabilidade direta do Partido dos Trabalhadores. Nós queríamos trazer a essa discussão uma leitura que nós entendemos seja feita de forma serena e colocando, como diz o ditado popular, as abóboras nos devidos lugares dentro da carroça. O então ex-candidato, com mandato de senador da República dessa cidade, ele faz acusações desprovidas de dados concretos com a realidade que o governo do Distrito Federal e aí o PT, como expressão política, como visibilidade de força partidária, quer que essa casa tenha clara noção das acusações que são imputadas ao Partido dos Trabalhadores. O PT não foge da responsabilidade que este momento lhe impõe. A história dessa cidade é uma história que o Partido dos Trabalhadores, há 15 anos, ao se tornar um sujeito político que passa a questionar o modo, a maneira, a forma como as coisas públicas foram tratadas. Por exemplo, o senador diz que nós tiramos dinheiro de educação e saúde para pagar a dívida do metrô. Mas ele não diz que o governo passado, não cumprindo aquilo que ele assumiu com os credores da obra, deixou essa herança
para o primeiro momento, como uma casca de banana para nós negociarmos. Isso feito, nós não teríamos condição de continuar a obra se não sentasse com o principal credor, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que exigia cumprimento do acordo para sentar na mesa de negociações e aceitar uma proposta de rolagem de dívida. O metrô é uma obra que a cidade não tomou noção clara do significado em termos de peso, de despesa para o orçamento local. Nós temos que pensar muito no momento que colocar esse equipamento a serviço do público. O custo financeiro, o tempo desse custo financeiro, o valor da tarifa. Se eu olhar para o Distrito Federal hoje, imaginar que agora, nesse momento que eu estou aqui falando, numerosos e numerosos ônibus da Viplan e da Planeta estão parados ali ao lado do estádio de futebol. É deseconomia. É deseconomia. Metrô, fundamentalmente, é um equipamento que precisa de utilização máxima, porque o custo de manutenção da operação não é barato. Nós vamos ter que discutir isso com a sociedade. Ele disse que o salário de educação é uma fantasia. Nós estamos querendo assumir como perspectiva de política governamental, botar a educação como prioridade zero. A vontade política de encarar o descaso com o sistema de ensino dessa cidade. Oxalá aí como é que estão as escolas, veja aí como é que é tratado a mão de obra que se dedica à vida escolar, o estado em que nós encontramos os hospitais, os equipamentos, a qualidade dos serviços prestados, a forma como isso é tratado. Nós estamos vivendo os primeiros momentos de governo, e o PT quer trazer essa casa, que as palavras ditas pelo então senador Valmir Campelo, numa entrevista ontem, ela não contribui, ela não avança, ela não politiza, não passa de aleivosia de quem já sustentou Collor, de quem já frequentou a casa da Dinda, de quem tem responsabilidade com esse estado em que se encontra a situação fundiária dessa cidade. Se nós não tivéssemos ganho as eleições, esse estado em que se encontram as terras do Distrito Federal permaneceria no silêncio. E o dia que a cidade acordasse, o único bem que essa cidade tem, a única riqueza que essa cidade tem é terra. Ela está sendo rapinada, roubada, vilipendiada, nefastamente. O governo anterior está envolvido até a medula com essa questão, e nós queremos tratar disso. Portanto, as palavras ditas pelo senador não contribuem para o momento que nós estamos enfrentando, não traz para o momento que nós estamos enfrentando a leitura política que avança, que propõe, não passa de acusações de quem tem necessidade de aparecer. Obrigado. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco, pela liderança do PTB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria, em poucas palavras, de tecer apenas algumas considerações a respeito de uma nota publicada hoje no Jornal de Brasília, na coluna Plano Geral, em que se diz, o título da nota é Trem da Alegria. E eu vou ler para os deputados aqui a nota, que pode ser que algum deputado tenha prestado alguma informação à imprensa e pode ter surgido alguma distorção na informação prestada por algum parlamentar desta casa. Então, para que fique bem claro, eu vou ler a nota integralmente, que diz assim: já entrou nos trilhos mais um trem da alegria da Câmara Legislativa. O empreguismo, às custas dos cofres públicos, está embutido em um projeto de resolução do deputado Peniel Pacheco, ainda hoje no PTB. Deve ser levado à mesa diretora na próxima quarta. Se aprovado, vai arranhar ainda mais a imagem daquela casa. Primeiro, eu não sou autor
de nenhum projeto de resolução em discussão na mesa diretora. É a primeira informação que eu quero prestar. Não tem nenhum projeto de minha autoria em discussão na mesa diretora. Segundo, desconheço completamente a existência de qualquer projeto de resolução em tramitação nesta casa visando a contratar novos funcionários, ou sejam por concurso ou não. Terceiro, se esse projeto consta da ordem do dia da próxima quarta-feira, é um fato absolutamente novo para mim, porque, pelo que me consta, nem ainda foi convocada uma reunião para a próxima quarta-feira. Então eu quero esclarecer que se essa matéria partiu de informações de algum parlamentar, que esse parlamentar pudesse procurar a imprensa novamente e informar de fato o que se pretendia com essa afirmação, porque a imprensa ou não entendeu o que o deputado ou a pessoa apresentou como informação, ou então, na verdade, essa pessoa apresentou notícias falsas, informações falsas, procurando denegrir a nossa imagem. Então, que fique bem claro, durante toda a existência da Câmara Legislativa, eu sempre fui, e isso eu até invoco o testemunho dos demais colegas deputados da legislatura anterior, sempre fui contrário a qualquer contratação e especialmente fui contrário à efetivação em qualquer espécie de servidores sem o prévio concurso público. Eu deixo esse registro porque notas dessa natureza realmente, acredito até que foi uma nota plantada, tem um objetivo específico, é procurar macular a imagem de forma graciosa e de maneira, eu diria até, irresponsável e até covarde. Fica, portanto, o meu registro, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de registrar o sucesso obtido pela dupla de vôlei de praia formada pelos candangos André e Alemão, que ganharam ontem, no Rio de Janeiro, o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia. Os dois são da mesma geração de Tandy e, como ele, tiveram a oportunidade de começar neste esporte em Brasília. Nossa cidade possuía, num passado recente, uma das melhores infraestruturas para a prática desportiva, não só de vôlei, mas de todos os esportes de competição e exibição, com um complexo esportivo que oferecia palco e alojamento para grupos de teatro, dança e teatro de boneco, entre outros. Hoje, toda essa infraestrutura está exigindo reparos e consertos, abandonada que foi pelas sucessivas administrações populistas que saquearam nossa cidade, nossa cultura e nosso esporte. Precisamos de mais Tandes, Alemães e Andrés. Brasília tem que se reencontrar com sua vocação esportiva, turística e cultural. E isto só será possível se investirmos nestes setores. E o maior investimento que pode ser feito imediatamente e é o que permitirá a cidade receber de volta, em perfeitas condições, o ginásio Nilson Nelson. Nesse sentido, gostaríamos de parabenizar o governo do Distrito Federal e a Secretaria de Cultura pelo lançamento, na última quinta-feira, do painel cultural, quando se definiu os objetivos e os espaços públicos, esportivos e culturais a serem resgatados pelo governo da Frente Brasília Popular. Esta é a nossa luta, com o apoio de atletas, produtores de cultura, presidentes de federações e o patrocínio generoso da opinião pública candanga. Parabéns à dupla André e Alemão, que demonstraram com sua vitória que estamos no caminho correto. Que este exemplo não morra devido à falta de locais para treinos e exibições. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Marcos Arruda, pela liderança do PSDB. O deputado tem 5 minutos.
Senhor presidente, deputado Manelzinho, deputadas distritais, deputados distritais. Em primeiro lugar, quero endossar as palavras do deputado que me precedeu, Rodrigo Hollenberg, e homenagear os nossos atletas. Em segundo lugar, em nome do Bloco Independente, venho prestar minha solidariedade aos policiais diante dos fatos lamentáveis ocorridos nesses últimos dias. E parabenizar o senhor governador, que já está tomando providências para implantar no Distrito Federal o plano de segurança, que visa não só melhorar as condições da Polícia Civil e Polícia Militar, mas principalmente diminuir os índices de criminalidade no Distrito Federal, que são alarmantes, numa cidade que tem apenas 34 anos de existência. Quero também aqui neste momento louvar a atitude do líder do PP, deputado Luiz Estevão, e do deputado Geraldo Magela, presidente desta casa, no tocante a somarmos esforços, não só os deputados da Câmara Legislativa, mas também procurarmos os parlamentares do Congresso Nacional, no sentido de evitar a transferência de órgãos importantes na área econômica para o Rio de Janeiro. Neste particular, foi com o apoio de todos os parlamentares representantes legítimos do Distrito Federal que conseguimos evitar a transferência do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem para o Rio de Janeiro. Quero também aqui registrar que tenho recebido inúmeras reclamações das comunidades, principalmente da Samambaia e da Ceilândia, no tocante a perseguições políticas praticadas por estas administrações. Senhor presidente, vou sugerir ao senhor governador que entre em contato urgente com o governador de Goiás, no sentido de corrigir as irregularidades que vêm sendo praticadas no município de Santo Antônio Descoberto em relação às carteiras de habilitação. Tais providências, sem dúvida alguma, contribuirão para diminuir o índice de acidentes no tráfego no Distrito Federal. Finalizando, senhor presidente, estive fazendo uma visita ao Hospital Regional de Ceilândia, no último sábado, ocasião em que fomos recebidos pelo diretor daquele estabelecimento hospitalar, Dr. Romualdo, percorrendo todas as instalações daqueles hospitais. E realmente foi deprimente o quadro naquele hospital, com os pacientes sendo acomodados nos corredores por faltas de macas e espaço físico. Os poucos equipamentos do laboratório estão sem condição de uso, por falta de manutenção. Falta médico, falta enfermagem. Os poucos médicos existentes estão pedindo demissão por causa dos baixos salários e condições de trabalho. O problema é grave. E não só se limita ao Hospital Regional da Ceilândia. O problema de saúde se constitui, junto à segurança e educação, os problemas mais graves que
que aflige a população do Distrito Federal. E a nossa responsabilidade nesse momento aumenta, não só por parte do governo, mas principalmente também por parte da oposição, para que somamos esforços, governo, oposição e os demais segmentos que representam a população nesse Distrito Federal, para unirmos esforços no sentido de minimizar esses problemas sérios numa capital que foi construída para ser o exemplo para o país e com apenas 34 anos de existência se constata o seu sucateamento na área de educação, na área de saúde, na área de segurança. Senhor presidente, eram esses comentários que eu tinha que fazer nesta tribuna. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo inscrito, passo à presidência do deputado Peniel Pacheco. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Luiz Estevão, que falará pela liderança do Bloco Progressista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma das maiores dificuldades enfrentadas por um homem público é conseguir fugir das mentiras que, à custa de muita repetição, procuram se tornar verdades. Aliás, uma das piores figuras da história do século XX, o formulador de toda a propaganda nazista de Hitler, dizia que basta repetir uma mentira muitas vezes que ela acaba efetivamente se tornando verdade. E ao longo da minha vida empresarial e agora no início da minha vida pública, eu tenho visto esse tipo de atitude tentar ser praticado pelos meus adversários. Na quinta-feira, quando da sabatina do presidente indicado do BRB, eu fiz questão de consignar que nem eu, nem nenhuma das minhas empresas ou de meus familiares tem qualquer negócio com o BRB, ou qualquer débito vencido ou a vencer com aquele banco, a fim de que essa fraude, de que essa mentira, de que essa falácia, repetida por tantos anos nesta cidade, fosse mais uma vez desmascarada de público. E agora eu volto a esta tribuna para desmascarar mais uma mentira, a de que eu seja devedor de impostos do governo do Distrito Federal. Uma das primeiras coisas que fiz, quando assumiu o governo no dia 1º de janeiro, o Partido dos Trabalhadores, foi me dirigir à Secretaria de Fazenda e solicitar na Secretaria de Fazenda uma certidão negativa, minha, de meus familiares e de todas as empresas da qual sou ou fui diretor ou sócio. Tenho todas as certidões em meu poder que desmentem de forma cabal e definitiva qualquer insinuação, aleivosia ou acusação de que eu, meus familiares ou minhas empresas tenhamos débitos de tributos para com o GDF. A propósito de repor verdades, na quarta-feira da semana passada ocupei, por delegação da bancada progressista liberal, esta tribuna para denunciar a manipulação de dados contida na planilha de custos da CAESB, que pretendia justificar o despropositado aumento da água em até 64%. Ontem, defendi tudo aquilo que dizia em artigo no Correio Brasiliense. E fui, naturalmente, rebatido por um artigo do presidente da CAESB, em que ele começa o artigo dele com mais uma escandalosa mentira. Quer dizer, não satisfeito com as inverdades da sua planilha de custos, ele assina um artigo no jornal
em que o primeiro parágrafo embute uma das maiores mentiras já ditas de público em nossa cidade. O presidente da CAESB diz que Brasília cresceu em função de uma pretensa política habitacional equivocada, cresceu em 700 mil pessoas nos últimos 6 anos. Meus amigos, esse dado não tem nenhum fundamento. O crescimento populacional do Distrito Federal nos últimos 6 anos é inferior, é menos da metade desse despropositado número apontado pelo presidente da CAESB. Então eu quero finalizar minhas palavras aqui dizendo o seguinte: vamos ter mais respeito pela comunidade, vamos ter mais respeito pela verdade, vamos ter mais dignidade em tudo aquilo que nós fazemos e falamos, porque quem pretende sustentar um trabalho e um projeto em cima de mentiras está construindo um castelo de cartas, está construindo uma vergonhosa fantasia que a comunidade não pode suportar. Chega de mentiras, senhor presidente da CAESB. Vamos trabalhar, vamos sanear a empresa, porque a população do Distrito Federal não vai cobrir as inverdades que o senhor pretende impingir a ela. Concedo a palavra ao último orador inscrito, a deputada Lúcia Carvalho, que falará pela liderança do governo. Em certos momentos, a gente não deveria nem dar resposta a certas coisas, porque significa valorizar. Eu achei a entrevista dada pelo então concorrente ao governo tão fraca, que na realidade eu não gostaria nem de tecer comentários sobre ela, porque na realidade é típico de alguém que ainda sente sim, como ele diz, não é dor de cotovelo, é sim, por ter não alcançado aquilo que ele gostaria, que era dirigir o Distrito Federal, mantendo a mesma forma dos governos anteriores. E qual é a mesma forma dos governos anteriores? Pegando os recursos da União que vem para as áreas de saúde, educação e segurança e fazendo desvio para áreas como, por exemplo, a obra do metrô, que está aí com uma série de irregularidades, em que nós vamos fazer uma auditoria, em que nós estamos renegociando a dívida vultuosa que, se fosse paga, de fato, acabaria com o sistema de saúde e educação. Há um sucateamento nas áreas de saúde e educação e que, com certeza, ele seria a pessoa que faria a manutenção desta forma de administração nas 3 áreas. O que nós estamos assistindo na área de segurança é consequência de toda a dilapidação da área de segurança pública no Distrito Federal. E aí, a mesma figura deseja que o governo Cristóvão resolva as mazelas de 35 anos em apenas 50 dias. Então, eu gostaria de registrar que eu não vou responder a quase nenhum item, porque acho que é muito mais querer espaço na mídia do que realmente fazer uma crítica séria, como muitos deputados aqui nesta tribuna veem e outros políticos ao nosso governo, e que em muitos momentos nós temos acatado. Com relação a um dos itens que ele fala, número de pessoas nos cargos executivos, eu queria dizer que só um exemplo, na assessoria parlamentar que serve à Câmara. Nós tínhamos nessa assessoria 25 cargos, nós já reduzimos para 15 e vários desses que estavam lá lotados, sequer a gente conhecia o trabalho que realizava. Só para vocês terem uma ideia, nas secretarias que compõem o GDF e as empresas, os 15 mil cargos comissionados, também nós estamos fazendo enxugamento. Quer dizer, não é verdade que nós estamos aumentando os gastos dentro da máquina. Pelo contrário, nós estamos diminuindo o número de cargos em comissão. Foi uma solicitação do governador para que em cada área não se nomeasse, por exemplo, adjuntos, não se nomeasse subsecretários, e essa medida vem sendo tomada pela maioria dos nossos secretários. Com relação às dívidas trabalhistas, que é uma outra acusação que a gente, inclusive, já sofreu aqui no plenário, eu quero dizer a vocês que nas transferências para saúde, segurança e educação, vinha sempre um valor a mais, e eu trazia sempre a este plenário o valor em milhões que era repassado além do valor das folhas das 3 áreas.
Provavelmente, o que nunca foi explicado nesta casa, esse dinheiro vinha para pagamento de ações trabalhistas. Porque nós estivemos em entendimentos com técnicos na semana passada e eles nos informaram que estão dispostos, juntamente com o secretário da Fazenda, que se encontra inclusive aqui hoje para discutir com os deputados sobre uma suplementação extra que se pretende ainda esta semana, o secretário aqui já se dispôs a sentar com esses técnicos da área federal que nós temos o conhecimento, com os técnicos daqui, para que nós possamos incluir uma rubrica para o pagamento das ações trabalhistas que tem responsabilidade a União para com o Distrito Federal. Então, nós estamos trabalhando, sim, para tapar os rombos que ficaram de um governo que não tinha responsabilidade com a saúde, com a segurança, nem com a educação e nem com a qualidade de vida do cidadão. Os empresários que não cumpriram com o seu dever de cidadão, que devem impostos, estão sendo chamados, sim. E, embora exista o sigilo fiscal, nós temos a certeza. Solicito à mesa, senhor presidente, 30 segundos para a conclusão. Pode concluir, senhora deputada. Eu tenho certeza que estes nomes, após inscritos na dívida ativa, poderão ser trazidos a público. E um dos nomes inscritos na dívida ativa, pertence a esta casa, se encontra aqui nesta casa. Nós só vamos pegar os totais, eu ainda não fiz o levantamento total, para a gente trazer em plenário. Agora, eu não estou falando o nome de quem é, então eu espero que a carapuça não caia em ninguém devidamente. Eu estou dizendo que nós estamos fazendo o levantamento de empresário devedor ao fisco, já inscrito em dívida ativa, que tem litígio com o GDF, e nós vamos trazer isso. Aí nós não temos problema de forma alguma, porque não é quebra de sigilo fiscal. E para terminar, companheiros, dizer que a vinda do companheiro Hélio Doyle, a proposta é agora, dia 23. Não está cumprindo nem metade do tempo que ele tem, que são 30 dias, para poder, após o requerimento ter chegado. Então, dia 23 é a proposta de estar aqui. Eu pediria à presidência da casa, o deputado Peniel está na mesa agora, que levasse a mesa, no sentido de articular essa sessão de vinda do secretário de governo para tratar do problema de terras. E com relação à CAESB, que já é um interesse nosso, a vinda do presidente da CAESB, para explicar ao deputado Luiz Estevam e os demais que desejam esclarecimentos sobre o realinhamento, explicar para a casa, nós vamos esperar a aprovação de um requerimento, que, segundo informações, o deputado Odilon Aires apresentou, só que até agora o plenário não apreciou, e eu desejo que esse requerimento seja apreciado em plenário, para que ele possa vir à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, para prestar esses esclarecimentos, na medida em que é um debate aberto com a sociedade, o realinhamento de tarifas, que deve acontecer em meados de abril. Obrigada pela consideração, deputado Peniel, e são essas minhas explicações e colocações. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrado o comunicado de lideranças. Passaremos agora ao comunicado de parlamentares. Pequeno expediente. Nos termos regimentais, existem 6 parlamentares inscritos na ordem natural e 8 parlamentares no excedente. Ocorre, entretanto, que, de acordo com o regimento, 2 dos inscritos, dos excedentes inscritos, não fizeram pronunciamento nas últimas 4 sessões, de modo que eles terão a preferência na realização das suas manifestações parlamentares. Convido, em primeiro lugar, para fazer uso da palavra, o deputado Miqueias Paz. Eu gostaria de fazer 2 citações que eu acredito de extrema importância. Nós vimos nos jornais, eu fiz um comentário aqui nessa casa na semana passada, a respeito da realidade do entorno e como o entorno tem atingido o processo do Distrito Federal. O entorno ele tem uma faixa que a gente pode denominar de uma faixa da ilegalidade, é uma faixa da impunidade. Nessa faixa, senhor presidente, senhores deputados, nós temos consciência que existe um problema muito sério para o Distrito Federal. Primeiro, por quê? É um espaço que geograficamente está muito distante do estado de Goiânia, que é a grande fiscalizadora do estado de Goiás, o que dificulta muito o processo de fiscalização. E, num segundo momento, está politicamente distante do Distrito Federal, o que permite essa ilegalidade constante.
Nós vimos nos jornais, e hoje em especial, a colocação a respeito das carteiras de motorista, em que muitas pessoas do Distrito Federal recorrem à região do entorno para poder tirar sua carteira de motorista sem qualidade, sem um processo devidamente cauteloso, de cuidado. E eu acredito que, por zelar dos interesses do Distrito Federal, eu quero convidar essa casa que nós possamos constituir uma comissão e que faça um estudo sobre que tipo de atitude nós poderíamos tomar em relação a esse cinturão da ilegalidade. A outra questão que eu gostaria de falar, eu estou com um parente em uma das unidades hospitalares aqui do Distrito Federal, e aí me deparei com uma surpresa. Recentemente, foi entregue à comunidade do Distrito Federal o hospital de base do Distrito Federal, sob o pretexto de ter saído de uma recente reforma. Há alguns meses atrás, coisa de 4 ou 5 meses, esse hospital foi entregue à comunidade, sendo alegado que havia sido feita uma grande reforma no hospital. E aí a surpresa, quando você entra num PS, ou seja, no posto de saúde, a gente tem que ter um certo cuidado, porque com apenas 6 meses de reforma, o teto desse hospital já começa a cair devido às infiltrações. E aí por que citar esse exemplo? Nós temos ouvido, inclusive na entrevista e aqui nessa tribuna por várias vezes, que esse governo não tem se prontificado a trabalhar, que esse governo ainda tá muito lerdo, mas eu costumo fechar esse raciocínio com a seguinte frase: eu preferiria construir 10 casas utilizando a palma da mão do que ter que construir uma única casa, ou aliás, do que ter que reformar uma única casa pessimamente construída, e principalmente morando dentro. E é mais ou menos essa a realidade do Distrito Federal hoje. É uma casa que não teve a menor preocupação no seu processo de construção. Foi citado aqui nessa tribuna que Brasília, que alguém teria dito uma inverdade no jornal, ao dizer que Brasília tem mais ou menos 700 mil pessoas além. E eu quero contestar realmente o senhor presidente da CAESB, porque sendo alguém que mora aqui desde os 3 anos de idade, eu quero contestar esse número, que para mim é muito mais do que 700 mil pessoas. Basta nós termos que caminhar Samambaia do começo até o final. Basta nós termos que caminhar todos esses assentamentos do Distrito Federal e nós saberemos de verdade quantas pessoas tem, quantas pessoas moram aqui nessa região. E sem dizer o seguinte: se tivesse tido uma política séria e concreta de moradia no Distrito Federal, provavelmente nós já não teríamos uma palavra nessa cidade chamada inquilino, porque quem aluga é quem não tem aonde morar. E hoje, no Distrito Federal, uma das grandes dificuldades é se encontrar aluguel. Então, alguma coisa está errada. Por que é que se tem tanta moradia? Por que é que se diz ter solucionado o problema da moradia, mas não se consegue lugar para morar? E é com essa realidade que a gente precisa ter clareza. A gente precisa passar a discutir de forma séria. Não queremos levantar fantasmas do passado, a gente não está aqui para isso. Mas a gente também não quer ser acusado de uma história que na história desse país, aí eu volto sim, alguns já disseram para não se voltar ao passado desse país, mas a gente sabe qual é a forma de construção desse país, aonde sempre a autoridade mandou, a autoridade irresponsável dominou esse país, os oportunistas mandaram nesse país durante muitos e muitos anos, e a gente sabe disso, e esse é o legado que nós temos que cuidar dele. E é contra essas atitudes que nós temos que estar aqui em plenário, para garantir que os direitos do cidadão, que a qualidade de vida seja respeitada, e não o interesse de 2 ou 3. Quando se discute moradia no Distrito Federal, quando se quer fazer uma discussão sobre a área de proteção ambiental, só para concluir, quando se quer fazer uma discussão sobre a área de proteção ambiental, não é para ser contrário ao morador de jeito nenhum. Só que a gente tem que ter a seguinte noção: chega de privilégio, chega de 10 pessoas se beneficiarem de uma nascente de água, enquanto milhares vão ter que consumir essa água suja. Chega de a gente privilegiar algumas construtoras. Está na hora da população do Distrito Federal ter privilégios, mas a população como um todo, e não alguns grupos.
Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Edmar Pirineus. Na impossibilidade do parlamentar fazer o seu pronunciamento nesse instante, convido o próximo orador inscrito, a deputada Maria José Maninha. Antes que a parlamentar possa fazer uso da palavra, convido o deputado José Edmar, vice-presidente desta Casa, a assumir os trabalhos. Senhor presidente, senhores deputados, as galerias dessa casa estão hoje ocupadas por trabalhadores rurais sem terra, expulsos há alguns dias da fazenda Dois Irmãos e atualmente acampados à beira da DF 001, vivendo em condições subhumanas, sem comida, sem remédio, sem madeira para construir seus barracos, enfim, sem poder exercer o direito da cidadania. Esta situação deve-se ao descaso do governo federal para com a questão da reforma agrária neste país. A meta do governo Fernando Henrique de assentar 280 mil famílias em 4 anos é muito tímida e nada difere dos programas de governos anteriores. Uma avaliação da proposta deste governo para a agricultura nos permite concluir que não deverão ser modificadas as linhas de ação política atualmente utilizadas na agricultura, como a manutenção dos instrumentos clássicos de política agrícola, menor participação do Estado, carência de recursos e priorização dos mecanismos de mercado. O PT, Partido dos Trabalhadores, em seu programa para a agricultura, propõe a democratização da propriedade rural com o assentamento de 800 mil famílias em 4 anos, além do fortalecimento da agricultura familiar, garantia de uma política nacional de segurança alimentar, promoção do desenvolvimento rural e implementação de ações de reforço às políticas agrária e agrícola, como irrigação, tributação das terras, seguro agrícola, previdência social, rural, educação básica, etc. A política de assentamento para os milhares de trabalhadores rurais sem terra é ineficiente e as ações muito lentas. A realidade é que a grande maioria desses trabalhadores chega ao fim da vida sem conseguir um pedaço de chão para plantar e sobreviver, agravando o quadro social nas grandes cidades. O Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, tem demonstrado uma enorme falta de vontade política de resolver estes problemas. Um exemplo é o dos companheiros que hoje estão aqui. No dia 18 de janeiro último, terminava o prazo para que o INCRA resolvesse definitivamente a situação dessas famílias. No dia 27 de janeiro, novo acordo era feito, com o presidente do INCRA assumindo o compromisso de fazer a remoção imediata das famílias para um pré-assentamento na fazenda Virgilândia, município de Formosa, em Goiás. Comprometia-se também a viabilizar a alimentação para os colonos através de convênio, crédito para a produção e infraestrutura, algumas lonas e assegurava o transporte até o local do futuro assentamento. O acordo foi presenciado pelas entidades pela reforma agrária no Distrito Federal, parlamentares distritais e federais, representantes do acampamento e do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para surpresa de todos, no entanto, em reunião realizada no dia 7 de fevereiro, com o INCRA Nacional e com a Superintendência de Goiás, os companheiros viram o governo federal voltar atrás, alegando que a área pleiteada está ocupada por poceiros e que, portanto, não seria possível levar as famílias para lá. Medidas paliativas não resolverão certamente os problemas dos companheiros, mas algo precisa ser feito para minorar tanto sofrimento. Neste sentido, apresentei na última sessão de quinta-feira moção ao governo democrático e popular do Distrito Federal, solicitando auxílio emergencial aos companheiros do acampamento, bem como a interferência junto ao governo federal para uma solução definitiva. Também estamos cobrando um posicionamento do INCRA. Quero, neste momento, convidar os nobres deputados para conhecerem de perto o acampamento. A situação é muito grave.
A situação é muito grave e precisamos de apoio de todos para que pressionemos o governo